James Potter e a Travessia dos Titãs, de G. Norman Lipper, baseado nos personagens e universos de J.K. Rowling, traduzido para o português por LLL, Divisão Luso-Brasileira. Leitura deste audiobook, Cleberson Thiago. Portanto, tenho uma cadeira alta de marfim para sentar-me, quase como a cadeira de meu pai, a qual é um trono de marfim. Ali eu sento-me erguido e ereto, ali eu sento-me sozinho. Cristina Rossetti. Prólogo. O Senhor Cinza assomou-se pela esquina e contemplou o corredor que se estendia para o tênue infinito, salpicado com balões flutuantes de luz prateada. Tinha percebido que os balões eram pântanos de fogo, encapsulados no encantamento de caracol temporário, de forma que resultassem inextinguíveis. Ele nunca tinha ouvido falar de um pântano de fogo, e muito menos de um encantamento de caracol temporário, mas, de igual modo, o Senhor Cinza nunca tinha estado num lugar parecido com o Corredor dos Mistérios. Estremeceu. Não vejo ninguém, sussurrou para as duas silhuetas atrás dele. Não há portas nem fechaduras, nada. Vocês acham que talvez eles estejam usando barreiras invisíveis ou algo do tipo? Não, respondeu gravemente uma voz. Nos contaram exatamente onde estavam os dispositivos de segurança, certo? Esta seção está limpa. A sentinela é a única coisa que deveríamos nos preocupar. Se vocês não veem nada, continuem. O Senhor Cinza arrastou-se os pés. Eu sei o que nos foi dito, mas tenho um mau pressentimento, Beastle. Tenho um sexto sentido para essas coisas. Minha mãe sempre me disse isso. Não me chame de Beastle, seu estúpido sem noção, disse a voz grave que pertencia a um estranho duende cinzento com camisa e calça pretas. Quando estamos trabalhando, sou o Senhor Amarelão. Estou me lixando para o seu sexto sentido. Você que é um grande covarde quando está num lugar desconhecido. Quanto mais cedo terminamos, mais cedo iremos para a cabana comemorar. A terceira figura, um homem alto e velho, com um comprido cavanhaque branco, caminhou e passou pelo Senhor Amarelão e avançou com indiferença corredor abaixo, examinando as portas. Vê como o Senhor Rosa faz? Disse o Amarelão, seguindo-o de perto e olhando o corredor. Sabe confiar em sua informação? Ele sabe, sem sentinela, sem problemas, certo, Senhor Rosa? O Senhor Cinza trilhou após o Senhor Amarelão, franzindo a testa amplamente e observando as misteriosas portas. Tinha centenas, talvez milhares, delas ao longo do interminável corredor. Nenhuma possuía nomes ou marcas de nenhum tipo. À frente, o Senhor Rosa podia ser ouvido contando suavemente pela respiração. Por que tenho que ser o Senhor Cinza? Disse o Senhor Cinza petulamente. Ninguém gosta de cinza, nem é uma cor praticamente. O duende ignorou. Depois de vários minutos, o Senhor Rosa parou de andar. O Senhor Amarelão e Cinza divertiram-se atrás dele, olhando ao redor com as sobrancelhas franzidas. Este não pode ser o lugar, Senhor Rosa, disse o duende. Não existe porta nessa seção. Tem certeza que contou direito? Eu contei direito, disse o Senhor Rosa, olhou fixamente para o chão e em seguida arranhou uma seção de lajotas de mármore com o pé. Havia uma lasca no canto de uma delas. O Senhor Rosa grunhiu e ajoelhou-se. Ele sondou o canto rompido com um dedo, assentiu para si mesmo, depois enganchou o dedo num buraco e deu um puxão. Uma parte retangular do azulejo se erguia, abrindo-se com o puxão do dedo do Senhor Rosa. Fez força, e o bloco retangular do solo deslizou para cima, como uma longa gaveta vertical, erguendo-se com um barulho irritante, até que tocou o teto. O bloco estremeceu. Era tão largo e alto quanto uma porta, e apenas alguns centímetros mais espesso. O Senhor Cinza olhou em volta e podia ver o interminável corredor do Salão dos Mistérios expandindo-se atrás dele. Como você sabia que estava ali? Exigiu o Senhor Amarelão, cruzando o olhar com o Senhor Rosa. Ela me disse, o Senhor Rosa respondeu dando de ombros. Ela disse, não é? Há algo mais que você saiba que não tenha nos contado? Só o suficiente para nos tirar daqui, replicou o Senhor Rosa. Você é o especialista em fechaduras. O Senhor Cinza é a força bruta e eu sou o guia. Todos nós sabemos o que precisamos saber, nada mais.
Certo, certo, eu me lembro, resmungou o duende. Deixe-me continuar com isso, então, sim? O Sr. Rosa ficou ao lado enquanto o Sr. Amarelão chegava mais perto da misteriosa laje de pedra. Estudou cuidadosamente, entortando os olhos e murmurando. Ele pôs uma das enormes orelhas contra a pedra e golpeou aqui e ali. Por último, procurou no bolso de uma camisa preta e pegou um complicado aparelho feito de dezenas de voltas de latão. Desdobrou uma e observou através dela a lousa de pedra. Dificilmente vale o esforço, realmente, murmurou. É uma fechadura homúnculos. Só se abre quando é apresentado um conjunto pré-definido de circunstâncias. Pode ser que só abra quando uma jovem ruiva cantar o hino nacional da Atlântida, às 3:00 de uma quinta-feira, ou quando a luz do sol é refletida em um espelho rachado no olho de uma cabra, ou quando o Sr. Cinza vender um fantasma para a salamandra roxa. Vi uns bons fatores homúnculos em meus tempos, sim. Esta é boa, então? Perguntou o Sr. Cinza com otimismo. O duende sorriu abertamente, mostrando grande quantidade de minúsculos dentes pontiagudos. É como diz o Sr. Rosa, não? Todos nós sabemos o que precisamos saber para completar o trabalho. Procurou em outro bolso e puxou para fora um minúsculo frasco de cristal cheio de um pó vermelho. Cuidadosamente, o duende abriu o frasco e derramou o conteúdo no chão ante a placa de pedra. O pó se remoinhou enquanto caía, de maneira que quando tocou o solo, formou uma pedra regular não natural. O Sr. Cinza abaixou os olhos e viu que tinha tomado a forma da mão esquelética com um dedo apontado para a placa. O Sr. Amarelão sacou uma pequena ferramenta de latão e murmurou: acúmulos! Um estreito feixe de luz verde brilhou saindo da extremidade do aparelho. O duende agachou e colocou cuidadosamente a ferramenta na mão óssea, de modo que a luz apontou no ângulo exato que apontava o dedo esquelético. O Sr. Cinza ofegou e deu um passo para trás. Viu que a luz cuidadosamente disposta do instrumento do Sr. Amarelão não tinha sido colocado de forma aleatória sobre a superfície áspera de pedra da placa. O jogo de luz e sombras revelou uma gravura decorada de um esqueleto sorridente rodeado por uma dança de formas travessas. A mão direita do esqueleto estava estendida, formando algo parecido com a trava de uma porta. A mão esquerda faltava e o Sr. Rosa estremeceu novamente, consciente de que essa mão era formada pelo pó vermelho no chão. É uma dança macabra, disse o Sr. Amarelão, estudando a gravura. Uma dança da morte, revelada com pó de sangue de dragão e luz de caverna. Sim, isso é bom, Cinza. Dá para abrir então? Perguntou o Sr. Rosa ligeiramente. Nunca esteve trancada, respondeu o duende. Simplesmente tínhamos que saber onde pegar. Sinta-se à vontade para fazer as honras, Sr. Rosa. O homem alto e barbudo aproximou-se da laje, tomando cuidado para não bloquear a luz verde. Estendeu a mão e fechou-a ao redor do punho esquelético estendida da gravura esquelética, girou, produzindo um estalo suave e chiante. A forma gravada da porta abriu-se para dentro, revelando um grande espaço escuro e um som de água que gotejava distante. Um ar frio saiu pela abertura, enchendo o corredor e fazendo ondular a camisa preta do Sr. Amarelão. O Sr. Cinza tremeu quando o suor em sua testa se esfriou. Aonde leva isso? Esse lugar nem sequer é aqui, se é que vocês me entendem. Claro que não é, respondeu laconicamente o Sr. Amarelão, que também estava clareamente abalado. É o depósito oculto, falaram-nos dele, como todo o resto. Aí é onde está o cofre. Vamos agora, não temos muito tempo. O Sr. Rosa os conduziu através da entrada da porta, agachando-se para passar por ela. Tornou-se evidente pelo cheiro e o eco de seus passos que estavam numa profunda caverna. O Sr. Rosa sacou sua varinha e a acendeu, mas isso revelou pouco mais que a brilhante e úmida rocha sob seus pés. A escuridão absorvia a luz, e o Sr. Cinza tinha a sensação de que se encontravam num lugar tão profundo que nunca tinha visto a luz do sol. Um frio rude e mofado pressionava suas peles, fazendo-o tremer depois do calor no corredor. O Sr. Cinza olhou para trás uma vez e pôde ver apenas a forma da porta que tinha deixado. Brilhava intensamente, como uma coluna de luz prateada, como se fosse uma miragem. Onde acham que estamos? Perguntou. Em um bolso de ar abaixo do Oceano Atlântico, respondeu o Sr. Rosa ainda encaminhando. Abaixo? Disse debilmente o Sr. Cinza enquanto engoliu em seco. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Realmente mau. Quero voltar, Bistle. Não me chame de Bistle, disse o duende automaticamente.
Em todo caso, o que há nesse cofre? Gemeu o Sr. Cinza. Tomara que tenha muito valor. Não consigo pensar em qualquer coisa pela qual vale a pena vir a um lugar como este. Você nunca se importou com isso? Disse o Sr. Amarelão de forma grosseira. É mais do que você nunca sonhou. Nunca mais teremos de trabalhar assim novamente, sem mais trapaças insignificantes nem assaltos à meia-noite. Uma vez que tivermos o cofre, estaremos feitos para sempre. Mas o que há nele? Insistiu o Sr. Cinza. O que há dentro do cofre? Bem, vamos ter que esperar para ver, não é? O Sr. Cinza parou de andar. Você não sabe, é? O Sr. Amarelão cuspiu. Não importa o que seja, seu estúpido. Contaram-nos que era mais do que nunca poderíamos sonhar, não contaram? Tudo que temos que fazer é roubar a caixa e dar os 20% ao nosso informante interno. Não nos ajudariam a invadir o Ministério da Magia se não considerassem que sua parte vale a pena, não? Além disso, o Sr. Rosa sabe o que é. Por que você não pergunta para ele? Eu também não sei, disse o Sr. Rosa pensativamente. Houve um longo momento de silêncio. O Sr. Cinza podia ouvir o constante gotejo da água ressoando na escuridão. Finalmente o Sr. Amarelão falou. Você também não sabe? O Sr. Rosa sacudiu a cabeça lentamente, pouco visível à luz da sua própria varinha. O duende franziu as sobrancelhas. Cada um de nós sabe o que precisa saber, não? Tudo o que precisamos saber é aonde ir, disse o Sr. Rosa. Quando chegamos lá, saberemos o que fazer. O duende assentiu. Lembra-se? Tudo bem, então. Vamos, Sr. Rosa. Você é o nosso guia. Já chegamos, replicou o Sr. Rosa. A partir daqui é trabalho do Sr. Cinza. Virou-se e fez brilhar sua varinha acima deles. Um rosto horrível e monstruoso apareceu na escuridão, iluminado com a débil luz prateada na varinha. Os joelhos do Sr. Cinza tremeram. É só uma estátua, seu tolo, grunhiu o Sr. Amarelão. É a cabeça de dragão com o qual nós falamos. Vamos, abra. Faça sua parte, Sr. Cinza. Odeio esse nome, disse o Sr. Cinza avançando rumo à cabeça do dragão. Era mais alta que ele, curiosamente formada pela estalactites e estalagmites da parede da caverna. Eu queria ser o Sr. Roxo, eu gosto de roxo. Agachou-se e deslizou as mãos entre os escorregadios dentes da mandíbula superior do dragão. O Sr. Cinza possuía uma força incomum, mas erguer a mandíbula do dragão necessitou de cada grama de sua imponente energia. O suor deslizou pelo seu rosto e pescoço enquanto esforçava-se. Mas a estátua não se movia. Finalmente, exatamente quando o Sr. Cinza tinha certeza de que seus músculos rasgariam e soltariam dos ossos, ouviu-se um som como de cristal destroçado, e a mandíbula se soltou. As estalactites que formavam as dobradiças da mandíbula se quebraram. O Sr. Cinza levantou a mandíbula até ficar alto bastante para que os outros dois a atravessassem. Depressa! Ordenou através dos dentes cerrados. Só não solte essa maldita coisa sobre nós, gemeu o Sr. Amarelão enquanto ele e o Sr. Rosa mergulhavam no interior da mandíbula escancarada do dragão. A passagem após a cabeça do dragão era baixa e quase perfeitamente redonda. Estalactites e estalagmites rodeavam o espaço como pilares, suportando o teto plano e abobadado. O chão de pedra formava diferentes níveis que desciam para o centro, onde uma estranha forma se acomodava na escuridão. Isso não é um cofre, afirmou o Sr. Rosa sem rodeios. Não, concordou o Sr. Amarelão, mas é a única coisa aqui, não é? Acho que nós dois podemos carregar? O Sr. Rosa desceu os terraços, deixando o duende para trás. Eles estudaram o objeto por um momento, e em seguida o Sr. Rosa colocou a sua varinha entre os dentes. Inclinou-se, agarrando o objeto, e fez um sinal com a cabeça para o duende agarrar-se do outro lado. Era surpreendentemente leve, apesar de estar coberto de cálcio e outros minerais. De uma forma desajeitada, eles carregaram o objeto pelo terraço. A luz da varinha do Sr. Rosa balançava e sacudia, fazendo com que suas sombras saltassem freneticamente nas paredes sustentadas por pilares. Finalmente empurraram o objeto através da mandíbula aberta da estátua, de cabeça de dragão. O Sr. Cinza suava abundantemente e seus joelhos tremiam. Quando viu que seus colegas tinham passado, soltou a mandíbula superior que se fechou subitamente e fistilhaçou, produzindo uma nuvem de pó arenoso e um barulho ensurdecedor. O Sr. Cinza caiu de costas sobre o chão de pedra da caverna, cansado pelo esforço. Então que é isso? Perguntou o Sr. Amarelão, ignorando a pesada respiração do Sr. Cinza. Não parece valer uma fortuna. Eu nunca disse que valia uma fortuna, disse uma voz na escuridão por trás deles. Simplesmente disse que era suficiente para que não tivessem que se preocupar durante o resto de suas vidas.
É engraçado como uma frase como essa pode ter tantos significados, não? O Sr. Amarelão virou-se, procurando a fonte da voz, mas o Sr. Rosa virou-se à volta lentamente, quase como se estivesse esperando. Uma figura se formou na escuridão. Estava vestida com roupas negras. O rosto estava escondido atrás de uma horrível máscara cintilante, mas duas figuras vestidas de forma parecida surgiram da escuridão. Reconheço sua voz, disse o Sr. Rosa. Eu deveria saber. Sim, Concordou a voz. deveria saber, Sr. Fletcher, mas não sabia. Seus anos de experiência não podem competir com sua inata cobiça, e agora é tarde demais. Espere, chorou Amarelão, tirando as mãos para o alto. Tínhamos um acordo. Você não pode fazer isso, tínhamos um trato. Sim, nós tínhamos um trato, meu amigo duende. Muito obrigado por seus serviços. Aqui está seu pagamento. Um lampejo de luz laranja emergiu de uma das figuras mascaradas, golpeando o Sr. Amarelão no rosto. Ele tropeçou e agarrou a garganta com força, deixando escapar sons de asfixia. Caiu para trás ainda se retorcendo. O Sr. Cinza ficou de pé trêmulo. Isso não está certo. Você não deveria ter feito isso com Beastle. Ele só fez o que você pediu. E nós apenas estamos fazendo o que prometemos, Disse gentilmente a voz por trás da máscara. Houve outro lampejo de luz laranja e o Sr. Cinza caiu pesadamente. As três figuras mascaradas aproximaram-se, rodeando o Sr. Rosa. Ele os olhou desesperadamente. Pelo menos me digam o que é, ele disse. Contem-me, o que é esta coisa que fizeram nós conseguimos para vocês, e por que nos mandou pegá-la em vez de vocês mesmos fazerem isso? Sua última pergunta, eu receio, não é da sua conta, Sr. Fletcher. Disse a voz girando ao seu redor. É como dizem, se contássemos a você, teríamos que matá-lo. Se fizéssemos assim, não estaríamos cumprindo nosso trato. Prometemos cuidar de você durante o resto de sua vida e temos a intenção de cumprir essa promessa. Pode ser que não seja uma grande vida concedida, mas os mendigos não podem escolher. Uma varinha apareceu apontando para a cara do Sr. Rosa. Não tinha utilizado o nome Fletcher por anos. Desistiu dele quando desistiu de ser um vigarista. Tinha tentado durante anos ser bom e honesto, mas então o tinham contatado para realizar esse trabalho. Um trabalho dentro do Ministério da Magia, um trabalho tão perfeito, com um pagamento tão grande, que simplesmente não era capaz de recusar. Naturalmente, decepcionaria a todos seus velhos amigos da Ordem, mas de qualquer forma, a maioria deles já estava morta. Ninguém mais sequer sabia seu verdadeiro nome, ou pelo menos isso pensava. Aparentemente, essas pessoas sabiam quem era ele o tempo todo, usaram-no e agora iam se desfazer dele. De certa forma, isso se encaixava. Ele suspirou. A voz continuou. Quanto à primeira pergunta, entretanto, espero que possamos responder. Parece justo. E depois de hoje, para quem iria contar? Você veio em busca de um cofre de riquezas, porque é você, um homem pequeno com objetivos pequenos. Nós não somos pequenos, Sr. Fletcher. Nossos objetivos são grandes, e graças a você e aos seus parceiros, agora temos tudo o que precisamos para conseguir esses objetivos. Nossa meta é o poder, e o que vê aqui são os meios para este poder. O que vê aqui, Sr. Fletcher, é simplesmente o fim do mundo. O desespero invadiu o mundo do Fletcher e ele caiu de joelhos. Quando o feixe de luz laranja o golpeou, sufocando, cobrindo de escuridão, ele a recebeu com prazer e ele a abraçou.